Olá, meus caros, aqui novamente no ICC, mais uma partida de 15 minutos, 15 por 15, eu estou de brancas, Liquid Arrow, 1988 pontos de rating. Essa aqui é uma escandinava, dama D6, D4, cavalo F3, acredito que se bispo G4, bispo E2 ou H3, acredito que H3 agora, impedindo a chegada do bispo em G4, que cravaria meu cavalo. Aqui eu estou propondo a troca dos bispos de casas brancas. Dama toma. Meu plano é desenvolver esse bispo e fazer o grande roque. Um plano é bispo G5, H4, bispo G3, olhando essa diagonal negra. Outro plano é bispo E3. Tem o pequeno roque também, mas eu prefiro fazer o grande roque. Eu vou optar por bispo G5. Imagino que ele faça um bispo E7, seguido do pequeno roque. Cavalo BD7, grande roque. Poderia ter sido também o pequeno roque. Como eu falei, eu prefiro, sempre que possível, fazer o grande roque. Acredito que as negras não estariam tão confortáveis se fizessem um grande roque aqui. Nunca vi isso escrito em lugar nenhum, mas parece que uma regra prática é que o grande roque das negras é a exceção da exceção. Pouquíssimas são as linhas em que as negras podem fazer o grande roque de maneira confortável. Acredito que ele quer fazer aqui um bispo D6, tá? Ideia é bispo F4, trocando esse meu bispo aqui pelo bispo de casas negras dele. Mas parece um lance passivo, um lance que perde tempo ao invés de desenvolver peça. Acredito que ele deveria ter feito outra coisa aí. Rei B1, colocando o rei mais segurança, tá? Esse lance nunca é uma perda de tempo, sempre é um lance excelente. Aqui eu vou fazer um lance que na Caro-Kann é muito frequente, esse G3, impedindo a chegada do bispo a F4. Parece que ele está, esse dama C7 meio estranho, não justificou a dama em D6 não conseguiu justificar não, tanto é que perdeu esse tempo aí. Eu vou retomar meu bispo C1, D2 ou E3. Bispo E3, cavalo D5, atacando meu bispo de casas negras. Talvez eu teria que fazer cavalo toma, mas eu estou simplificando. E o ideal é não simplificar. Até porque você vê que esse cavalo está meio parado no jogo. Todas as minhas peças estão jogando. Esse cavalo está meio esquisito no jogo, ainda não achou casa ideal para ele. Se eu faço um bispo E3, ele já tem uma justificativa a mais para vir para D5. Ao passo que se meu bispo estiver, por exemplo, em C1, ou na casa estranha, esquisita D2, esse cavalo D5 eu poderia pensar em cavalo E4, batendo lá no bispo. Vou fazer um estranho lance aqui, bispo C1. Espero que não seja um lance de todo mal. Porque agora esse cavalo D5, com a ideia de colocar esse cavalo de D7 em F6, ou seja, desenvolver melhor esse cavalo, se ele fizer cavalo D5, eu já tenho aí o cavalo E4, que tem cara de ser um ótimo lance. Coloca o cavalo numa posição mais central, mais ativa. Ok, enfim, ele fez aí o grande roque. Uma coisa que eu estou vendo aqui. Primeiro, a minha dama está debaixo da torre. Isso aqui nunca é bom. Então, talvez daqui a pouco um dama E2. Outra coisa, um C2, C4 aqui. Preparar C2, C4. No futuro pode ser um bom plano. Por enquanto, eu vou simplesmente centralizar minha torre. É a última peça que faltava entrar em jogo. A torre de H para a coluna semi-aberta. Por que semi-aberta? Porque só tem um peão nela.
Coluna fechada é uma coluna que tem 2 peões. Coluna aberta, claramente, é uma coluna que não tem peão algum. Então essa coluna é semi-aberta para onde veio a torre. Tudo aí meramente estratégico, não tem nenhum tema tático por enquanto. Desenvolvimento de peça. Repito que é muito raro ver as negras fazerem um grande roque. Eu só conheço uma variante da siciliana em que é comum as negras fazerem um grande roque. Bem raro, viu? Eu não estava querendo fazer cavalo E4 agora, porque cavalo toma, cavalo F6 atacando a dama, dama E2. Era um plano para fazer C4 depois, hein? Era um plano. Antes de fazer cavalo E4, vou fazer dama E2, como eu disse, tirando a dama dessa coluna. Não sei se eu estou perdendo tempo aí. Vamos ver o que a gente tem aí para frente. Meu plano, a minha ideia é preparar no futuro um C2, C4 para atacar os peões aí que protegem o rei. Uma outra ideia, quantas peças negras olham a casa E5? 1, 2, 3 peças olham. 1, 2, 3 peças defendem. O peão, dama e torre defende. Cavalo E5 talvez não seja um lance mau não, tá? Cavalo E5 ameaçando, cavalo toma F7. Ganha peão e ataca as duas torres. Uma vai cair. Cavalo E5, se cavalo toma, cavalo D5, cavalo E4, seguido aí de C4. Repetindo, cavalo E5, se cavalo toma, peão, não, o cavalo não pode tomar, porque peão toma, ataca o bispo, ataca o cavalo. Então, se cavalo E5, se bispo toma cavalo, peão toma bispo, cavalo D5, cavalo E4, preparando aí o C2, C4. Cavalo E5, pode ser aí que seja o meu próximo lance. Vou fazer cavalo E5. Imagino que bispo toma, e é estranho tomar de bispo, porque esse bispo atua muito bem aí nas casas. Por isso que ele não fez bispo toma. Agora, esse cavalo, tá, ele tem a casa... agora os dois cavalos negros olham a casa D5. Um cavalo vem para D5. Se o cavalo toma, o outro cavalo assume a casa D5. F4, que na Caro-Kann também é comum. Está muito parecida com uma Caro-Kann, até porque na Caro-Kann esse lance C6 é típico, é temático. F4. Agora, a diferença é que esse bispo normalmente está em D2, porque aí com a C4, o bispo de D2 vem para C3. E um par de cavalos já teria sido trocado aí normalmente. Está muito semelhante a uma Caro-Kann essa posição. Claramente ele fez cavalo D7, B6 para a dama defender esse ponto F7, né? Porque senão teria cavalo como F7. E ele não quis se desfazer desse precioso bispo aqui, o que é bem compreensível. Eu vou fazer cavalo, porque agora, olha a vantagem desse lance agora. Cavalo C3 E4, cavalo toma, dama toma. E ele não tem um cavalo em D7 que poderia vir para F6 batendo na minha dama aqui em E4. Maria da Penha nesse cavalo aí por bater na minha dama. Cavalo toma, dama toma. E repito, não tem cavalo F6 agora. Cavalo D7, F6 atacando a dama. Estou preparando aí no futuro um C2, C4. Cavalo D3 ou cavalo F3. Cavalo D3, ele está mais próximo aqui da aula que contém o rei. Cavalo G6, o cavalo vai ter que se justificar, ele está fora de jogo. Esse ponto está fraco, tá? Cavalo D3 pode vir até um futuro cavalo C5, olhando a casa E6. Aí esse cavalo C5 ele teria que fazer bispo toma, peão toma. E repito, esse bispo é precioso. Olha a quantidade de casas negras que ele potencialmente está olhando aí. Ao passo que se cavalo a D5, cavalo de B6 em D5, sempre está levando aí um C2, C4, chutando o cavalo dessa casa D5
e esse cavalo também fora de jogo. O ideal é que esse cavalo estivesse em F6, tá? O ideal é que esse cavalo estivesse em F6. Esse cavalo está bem fora de jogo aí. Vai ter que se justificar e achar alguma maneira de se justificar para não ficar perdido aí na partida. Você vê lá, de novo, repito, Caro-Kann, ideias semelhantes da Caro-Kann, onde se faz G3 e em muitas linhas se faz F4 também, para disputar com as negras o controle do centro de casas negras do centro aí do tabuleiro. Aí eu tenho que pensar se eu tenho aqui um cavalo C5, se é bom para mim, se peão toma, cavalo C5, se bispo toma, peão toma. Por quê? Porque cavalo C5 está olhando a casa E6. Imagina lá, um cavalo em E6 com o peão de F4 avança para F5, apoiando esse cavalo. Acho que foi Steinitz que falou, campeão mundial no século XIX, acho que foi Steinitz que falou que um cavalo na sexta fileira, a partida joga por si só, joga sozinha. De tão bom, de tão poderoso que é um cavalo, o Octopus aí na sexta fileira. Ou na terceira fileira no caso das negras, né? Cavalo de Kasparov em D3. Numa partida em 85 contra Karpov. O famoso Octopus. Tá, outro seria ótimo se eu tivesse C2, C4. O cavalo está olhando a casa C4. B2, B3 para preparar C2, C4 talvez debilite muito meu rei. Provavelmente debilita muito a posição do meu rei. Imagina B2, B3, seguido de C2, C4, com a ideia C4, C5, batendo no cavalo, batendo no bispo. Mas o problema é que meu rei fica um bocado debilitado aí. Se bem que esse bispo aqui está olhando pode proteger as casas negras que ficariam debilitadas. E outra coisa, nessa diagonal esse bispo tem pouca atuação agora. Eu estou achando que esse lance me ajudou um pouquinho. Se não taticamente, pelo menos estrategicamente. Eu não tenho lance C2, C4. Vou fazer o lance C2, C4. Porque aí eu ganho um tempo, se for o caso, fazendo depois C5. F5. Ataca minha dama. Coloca peão em casa branca. Por outro lado, esse peão está bem atrasado aqui na partida. Dama E2, ainda semelhante a Caro-Kann. Tá, e o cavalo finalmente chegou na casa F6. Ideia aí de cavalo E4. Talvez eu tenha que fazer um cavalo esquisitíssimo cavalo F2 agora, para controlar a entrada do cavalo em F4. Minha torre está atacada, bispo D2. Porque eu não posso tirar essa torre para cá, ela ficaria muito passiva nessas colunas aqui, atrás desse monte de peão. Esse bispo toma, claramente torre toma, provavelmente defendendo. Dama toma deve ser inferior, o melhor deve ser torre toma, defendendo o peão de D4. Evidentemente ele não pode fazer torre toma, porque bispo toma bispo. Se torre toma peão de D4, bispo toma bispo, claramente. Olha só, eu vou fazer aqui o lance G4, com a ideia de se peão toma. Aliás, a minha ameaça é G5. G5, se peão toma, expulsando o cavalo dessa excelente casa. Ele está sempre ameaçando chegar aqui na casa E4. Sempre ameaçando chegar em E4. Por isso G3, G4, com a ideia de G4, G5. Peão toma, peão de F toma, expulsando o cavalo daqui. E o tempo dele tá ruim, viu? Tá bem inferior. Você acredita que eu não vi esse lance?
Torre toma. Mas parece que eu tenho um golpe tático aqui. Se bispo toma bispo, dama toma. Não, bispo toma bispo. Torre toma, torre. Dama, torre de E1 toma a torre. Dama toma B4. Dama toma E6. Porque torre não pode tomar, porque a torre de D1 daria mate aqui na última fileira. Acredito que bispo toma B4, tá? Aí ele vai dar o golpe intermediário, torre toma. Com torre toma, dama toma B4 e dama toma E6. Será que tem esse? Porque se dama toma, se torre toma dama, torre mate em E8. Será que não tem alguma falha nesse raciocínio, não? E G4, G5, peão toma G4, G5. Dama toma E6. Torre toma, não pode, porque torre mate em D8. Então se dama toma E6, talvez dama F8. E aí a minha dama vai ter que se explicar, provavelmente tomando aqui. Eu vou fazer o seguinte, dama toma, com ideias aí de dama toma F5, tá? Se dama toma F5, dama está tomando C4, o número de peões no tabuleiro está igual. Ele talvez tenha aí um A6 agora, ou um dama F8, ou mesmo um rei B8 com casa de escape em C7. Tá, uma coisa que eu estou vendo aqui agora é o seguinte, se ele faz um A7, A6, se dama toma F5, ele está chegando com torre em E2. Tem um problema aqui, torre E2, a dama negra está ameaçando dar mate no meu rei aqui em B2. Se ele fizer A7, A6, A7, A6, se dama toma F5, dama B6, com a ideia de controlar então a casa D8. A minha dama está atacada, meu cavalo está atacado pela dama, dama de B6 está olhando. Eu vou fazer dama F7, porque se dama toma F2, dama toma, torre, cavalo toma, torre mate. Ideia também de tomar em G7, atacando o cavalo dele. Acho que a posição está mais ou menos equilibrada, tá? Cavalo D3. Cavalo D3 tem sempre um torre D8 aqui, que vai cravar meu cavalo. Meu cavalo não pode se mover porque a torre estaria atacada. Dama toma G7 com a ideia de dama toma F6. Se dama toma F2, dama toma F6. Material, eu estou com um peão de vantagem. Mas facilmente aqui a posição ainda está não está definida ainda. Eu não posso dizer que essa vantagem seja dama F4. Talvez eu faça dama toma peão para permanecer com o peão a mais e propor troca de damas e jogar o final de torre. Se ele faz dama F4, dama toma F5, se dama toma F5, peão toma.
Esse peão está passado aqui. E aí é jogar o final. Se torre toma torre, dama toma torre, rei C2. Aí ele é capaz de ter 1 milhão de cheques aqui. Vou ter que sair escapando com o meu rei até findar os cheques. Dama D8 cheque, rei A7. Não tem dama D4 cheque, porque dama toma. E torre não pode retomar porque está cravada a torre na casa D1. Minha torre está atacada. Provavelmente trazer o rei não deve ser boa política, porque eu estou expondo o meu rei. Torre toma torre, dama toma torre, cheque, lance único, rei C2. Se dama cheque, rei B3. Com a ideia aí de colocar o rei na coluna A e avançar o peão de B para defender meu rei. Por enquanto, um peão de vantagem. Por exemplo, dama E2 cheque, rei B3. O problema é que dama B3. Será que essa posição está meio empatada? Porque se dama B3, dama D3. Dama, olhando o peão de H2. H3. Se rei A4, dama toma cheque, não dá. O tempo dele está ficando crítico, menos de 2 minutos. Rei B3, tentar fugir com o meu rei, proteger meu rei aqui com o peão da coluna B. Se dama toma H3, dama toma F5. Dama negra toma o peão de H3, dama branca toma F5. Se B5, peão toma cheque. Rei A5 provavelmente. Quando o rei estava em B3, voltando um lance aqui, rei em B3, se dama C3, tá caindo esse peãozinho aqui. Dama C3, dama toma F4, esse peão toma F5, dama de F4 toma F5. Atacado meu peão de C. B3. Se você é B3, ele faz B5. Peão toma. E o rei vai ficar meio encalacrado. Ele teria que ir para A5. E aí ele tem dama A7. Acho que é mate. A ameaça dele deve ser um B5. Eu vou fazer B4. B4. Se dama toma C4. Dama F8. Rei A7. Dama C7. Dama C5. Aí eu consigo forçar as trocas. E aqui eu tenho 3 peões contra 2. Isso aí deve ser suficiente para vencer. Agora eu forço a troca de peão. Forço a troca de dama. Peão toma. E esses dois contra um tá fácil. Esse peão tá disparado e ganha. E se o rei correr para pegar o peão passado, esse rei branco cata os peões aqui da aula da dama. Ele abandonou a partida. Eu vou analisar e retorno com as conclusões da análise. Legal, meus caros, após aqui algumas análises, passando rapidamente a partida. E4, D5, uma escandinava, toma D5, dama toma D5, cavalo C3, dama D6. D4, cavalo F6, cavalo F3, C6,
Ideia aí de agora trazer o bispo para G4, cravando esse cavalo na casa F3. Por isso, H3 controlando a casa G4. Bispo F5, propôs trocas, foi aceito, E6. Tudo aí é teórico, tudo aí é bem trilhado. Bispo G5, cavalo BD7, grande roque. Então, eu fiz o bispo G5 para fazer o grande roque, tá? O plano foi esse. Cavalo BD7, grande roque, dama C7. Eu fui ver, esse lance é bem aceito. Eu vi análise de computadores agora, bem aceito esse lance. A ideia é justamente trazer o bispo para D6, com bispo F4, ideia de trocar os bispos. Eu já tinha achado estranho esse lance dama C7, mas ele é bem aceito nessa posição. Bispo D6 e agora G2, G3 controlando a casa F4. Não quero trocar peça. H6, bispo C1 foi o que eu fiz. A máquina fala que um pouquinho melhor seria bispo D2, com a ideia de tirar o cavalo, fazer C2, C4 e o bispo vir para a excelente casa C3, tá? Bispo C1, grande roque, torre de H em A1. A posição está bem equilibrada. Rei B8. A máquina sugere um excelente lance, cavalo D2, porque agora cavalo B6, cavalo D4, cavalo toma E4. Ótimo cavalo centralizado aí no tabuleiro. Ao invés disso, eu fiz, após rei B8, eu fiz dama E2. Rei A8, cavalo E5, olhando lá a casa F7, que atacaria também as duas torres. Cavalo B6, por isso, F4, ótimo lance, mais um sustento, sustentando o cavalo aí no centro do tabuleiro. Torre de H em E8, cavalo E4. Cavalo toma, dama toma, F6, chutando meu cavalo, D3. Ideias aí de talvez futuro cavalo C5 olhando a casa E6. Cavalo D5. Cavalo D5. Eu tive que fazer uma pequena pausa, retomando então. F6, cavalo D3, cavalo D5, C4. Finalmente eu consegui fazer esse C4. F5, o plano dele então foi fazer cavalo B6, seguido de F5 para fazer cavalo de D5. Perdão, cavalo B6, D5, para fazer F5 e cavalo F6, colocar o cavalo na casa ideal dele. Dama E2, cavalo F6, olhando aqui a casa E4. Por isso, cavalo F2. Triste lance, porém necessário. Mas aí o remédio que eu vou preparar no futuro é um G4, G5, peão toma, expulsando o cavalo. Bispo B4, bispo D2, dama B6, G4, seguindo o plano, torre toma, peão. Bispo toma, torre toma D1, dama toma B4. Por enquanto, as negras estão com um peão de vantagem. Olha lá, 3, 6. Essa com 3 e 4, 7. Eu fiz aqui um lance duvidoso. Eu fiz dama toma E6, com a ideia de se torre toma, torre mate. O melhor lance que eu tinha nessa posição seria fazer G5, tá? Seguir lá com o plano inicial. Peão toma, cavalo E4, cavalo toma, peão toma, dama toma. Reequilibrou o número de peões. Esse peão está fraco. Esses peões estão conectados. Esse peão está fraco. A vantagem é que leve para as brancas nessa posição. Eu fiz então um mal. A dama toma E6. O melhor para ele seria A6, ele fez B6, dama B6 com igualdade, né? A6 seria o melhor, dama F7, torre E1, A3 batendo na dama, torre toma, cavalo toma, dama D6, vantagem das negras nessa posição. Então, ele fez dama B6, aqui a posição está igualada, você vê lá, a torre está atacando o cavalo, porém dama F7, se dama toma cavalo, torre toma a dama toma a torre, seguido de torre D8 mate. Então, A6, criando uma casa de escape para o rei, dama toma G7, dama toma F2, dama toma cavalo. A torre E1, torre toma, a dama toma, e aqui o rei vai escapar para a coluna A para fugir dos cheques. Aqui ele fez dama C5, e eu respondi com B4. O melhor para ele seria dama F4, tomou o peão e está atacado o peão de C4. Dama F8, cheque. Dama 7, dama C5, cheque. Dama rei A8, G toma F5, leve vantagem para as brancas. Na posição, após dama E3, cheque, rei A4. Ele fez dama C5, tá? E eu fiz B4 nessa posição. O lance que eu pensei foi B5.
B3, perdão, B3, ele teria, opa, voltando aqui, B3, eu pensei em fazer esse lance, ele teria B5, rei A5, lance difícil para o ser humano achar, essa posição vai resultar em empate. Peão toma cheque, rei A4, muito difícil para o ser humano achar uma linha como essa. C3, dama D8, e aqui vai ter empate, cheque perpétuo. Ok, na partida, após dama C5, eu fiz B4 para tentar defender meu rei. A dama toma C4, só que agora está levando dama F8, rei A7, dama C5, cheque e força a troca de damas. E o final de peão está ganho para as brancas. Eu tenho, como eu disse, 3 peões contra 2. Por exemplo, lá, se rei B8, G5, peão toma, e aqui a regra do quadrado. Você imagina que o nosso peão faça o lance de um bispo, seja um bispo, você traça a diagonal e faz aqui um quadrado. O rei está dentro do quadrado? Não. O rei entra no quadrado, é a vez do rei mover. Se o rei tivesse em C7 e entrasse no quadrado, fizesse de C7 para D7, seria empate. Ou melhor, o rei conseguiria capturar o peão. Tá? Como ele está fora do quadrado, ele não chega a tempo. E promove a dama. As negras abandonaram após dama C5. Conforme eu já mostrei, rei B8 perde, e se F toma G4, peão toma, e o peão de F dispara facilmente aí. De novo lá a regra do quadrado. O último lance, H toma G4. E tem a regra do quadrado e ainda posso avançar o peão de G se for mais útil para mim. Se rei B8, ele entrou no quadrado, tá vendo? Olha lá, ele conseguiu entrar no quadrado, então eu não vou mover o peão de F, vou mover o peão de G. Porque o peão de G, se peão toma, e se rei move, peão toma H e dispara, promove. Vantagem mais que decisiva, tá ganho aí. Legal, pessoal, valeu.